Boa noite aos meus queridos irmãos, amados irmãos da rua Isaías Andrade de Souza. E eu estou destacando rua Isaías Andrade de Souza porque essa mensagem vai ser rodada lá. Então, aqueles que entrarem no meu canal e virem também, é para você também essa mensagem, ok? Em primeiro lugar, eu quero mandar o meu abraço para os irmãos da Isaías Andrade de Souza e dizer que estamos cumprindo as ordens, governamentais, ficando nas nossas casas e para isso não tem ordem nenhuma que a gente possa ficar calado, Ainda bem que temos instrumentos em nossas mãos que nos deixam levar essa palavra tão maravilhosa a aqueles que podem ser alcançados. E eu estou vendo esse movimento todo e as pessoas com medo tremendo de morrer por causa do vírus, E se cuidando, e se tratando, e esses dias fizeram uma pergunta para mim, e eu fiquei assim, na hora espantado com a pergunta, porque foi uma pergunta simples, porém difícil para mim de ser respondida. Me perguntaram por que os pedintes, aqueles que estão pedindo esmola, os viciados, não pegam o corona. E nós lavamos as mãos e cuidamos tanto e corremos tamanho risco. Ele disse, olha, eu não sei responder. Mas o que tem me chamado a atenção nesses dias é exatamente o medo que foi passado, o pânico que foi passado para essas pessoas com relação ao vírus, coronavírus. Mas eu fiquei pensando que nós estamos só aqui na minha cidade, em Uberaba, vocês sabem disso, nós estamos há 90 anos, pelo menos, pregando o risco de morte eterna que o homem corre se ele não colocar a sua vida em ordem com Deus. E é interessante que as pessoas não dão valor nisso que a gente está falando. Mas quando acontece uma pandemia, uma epidemia, pandemia quando se alastra, epidemia mais quando é um local, Mas não sou médico aqui, para ficar falando, mas quando surge uma peste, uma catástrofe, aí fica todo mundo com medo da morte. Sabe, seria bom que tivéssemos medo da morte, não da morte física, mas seria muito bom se tivéssemos medo da morte eterna. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque para nos defender da morte eterna e para nos livrar da morte eterna, o Senhor Deus, na sua grandeza, no seu amor, como diz lá em João 3,16, diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando João diz essas palavras, o que ele está querendo dizer é que Deus, vendo a situação daquele homem que ele criou e que deu para aquele homem uma liberdade de escolha de pensamentos, de dizer eu posso fazer ou não posso fazer, sabe, quando Deus deu essa liberdade, esse homem passou a ser responsável pelas suas atitudes, responsável pelos o seu caminho. E tudo que está acontecendo com o homem hoje é uma questão de escolha. Escolha. Nós é que escolhemos. Foi nós que escolhemos pecar. Em Adão, nós escolhemos pecar. Não adianta você jogar a culpa só em Adão. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Por Adão entrou esse pecado.
Se nós estivéssemos lá no lugar de Adão, faríamos o mesmo. Faríamos o mesmo, ou até pior. Então não adianta jogar a culpa em cima dos outros. Mas a verdade é que Deus arquitetou um plano especial para tirar esse homem dessa condição de medo, de temor, de aflição com relação à morte física e também com relação à morte eterna. A morte física realmente é um aguilhão, é uma lança, ela machuca, ela dói, né? E ela tanto dói quando perdemos entes queridos, quanto dói quando ela vem até a gente, né? Você vê que está todo mundo com medo de morrer, né? Então se preserva, se resguarda e tudo. Mas o que eu queria dizer é que nós, preocupados com a morte física, esquecemos da morte eterna. Esquecemos da nossa situação com Deus. E talvez até nós, os crentes, e eu disse para alguns irmãos que eu acho que Deus está puxando a orelha de nós, os crentes em Cristo Jesus, ou de você, meu amigo, que pode estar me assistindo agora, e que às vezes tem passado por cima das ordens do Senhor e tem deixado de obedecer ao Senhor. Eu acho que isso é um puxão de orelha para nós. Mas quantos de nós atualmente, aqueles que podem sair para trabalhar, diferente de mim que sou velho, eu tenho que ficar trancado, né? Mas se você pode sair para trabalhar, quantos que se levantam, e não estou julgando, eu estou falando quantos, para nós raciocinarmos, é para nós pensarmos. Quantos que se levantam de manhã, antes de ir para o trabalho, porque não podem parar de trabalhar mesmo, e não oram, não leem a Bíblia, mas passa álcool nas mãos, se limpam, passa álcool na roupa, no carro, não sei aonde. Percebe? Estão preocupados do vírus nos pegar e nos matar. Mas será que essas pessoas, e eu estou falando de nós, os crentes, será que nós estamos vendo a grandeza que nos espera na eternidade? Visto que nós não somos responsáveis por esse vírus. Nós temos sim responsabilidade de nos cuidar, de nos tratar, de nos fechar em casa, né? Nos enclausurar, mas sabe, meus queridos, eu fico pensando que às vezes nós damos mais valor às coisas materiais do que ao plano de paz e segurança e de vida eterna que Deus preparou para cada um de nós. Talvez se o homem desse valor nesses planos, talvez se o homem buscasse a paz que há em Deus, talvez a situação não seria esta. Vocês se lembram do povo de Israel, quando eles saíram do Egito para ir até a terra prometida, e segundo algumas pessoas que estudam, né, os estudiosos, dizem que era uma caminhada curta, e o povo ficou 40 anos sofrendo no deserto por causa de falta de obediência, por causa de rebeldia. E sabe, quem sabe nós estamos sofrendo hoje por não obedecermos a Deus. Esses dias eu ouvi um grande homem de Deus falando sobre essas coisas, que às vezes nós não prestamos atenção nas ordens divinas e por isso sofremos tanto. Então, um dos passos que precisa acontecer para a salvação do homem com relação à morte eterna é a pregação da palavra, é o anúncio dessa palavra, dizendo aos homens: olha, o plano de Deus é um plano de paz, é um plano de vida, é um plano perfeito. Ele é eterno. E a vida que Ele oferece é eterna. Percebe isso? Então, a primeira coisa, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E nós temos a necessidade e o dever de transmitirmos essa paz que Cristo oferece. Mas como que o mundo vai entender que Cristo oferece essa paz se nós não pregamos? Então, em primeiro lugar, a responsabilidade, eu vejo que é nossa,
na questão das pessoas se preocuparem com a vida eterna. Então, em primeiro lugar, nós temos que anunciar esse plano bendito, essa palavra bendita, essa paz que o Senhor oferece, mesmo em meio a tragédias, em meio a aflições, em meio a dificuldades, mesmo em meio. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas. Sabe, eu não me guio pelo que eu estou vendo, mas eu me guio pelo que o Senhor me propõe. Então é interessante isso. E essa paz que eu estou falando, que está embutida no plano do Senhor, diz assim em Romanos 5:1, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, sabe por que o mundo está sofrendo? Porque não tem paz em Cristo Jesus. Então a primeira atitude para alguém chegar diante de Deus e se resguardar da morte eterna é entender que Ele tem planos de paz, planos de vida e vida eterna para nós. Aí nós vamos temer menos a morte, tá? Lógico, vamos ficar chocados com a morte, sim, mas não ter medo da morte, porque nós vamos ter a certeza de vida eterna. Mas para que o homem entenda isso, é necessário que ele entenda também a sua situação de miséria, de terror, de perdição. E conversando com um professor, irmão nosso, lá do Paraná, ele me disse assim, olha, o governo suspendeu as aulas. O governo do estado do Paraná tinha suspendido as aulas naquele dia. Ele falou, mas se você passar na frente dos bares, os bares estão lotados, os forrós estão lotados. Percebe? Tem medo, mas arriscam. Meus queridos, quando você tem a consciência de que você tem um problema mais sério do que um vírus, você coloca, em outras palavras, né, e como ditado popular, coloca a barba de molho. Olha só o que diz Romanos 3:23, diz assim, pois todos pecaram, e separados, distanciados estão da glória de Deus. E sabe, o homem precisa encontrar essa glória, um homem que está perdido em pecados. E o outro texto, também em Romanos, diz assim, aliás, o primeiro é 3:23, né? Todos pecaram e se estão na glória de Deus. E o segundo é um pouco semelhante, está em Romanos 6:23. Diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente, a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Outra coisa que o homem precisa reconhecer para alcançar essa certeza de vida eterna. A Bíblia nos diz assim em Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. Sabe, meus queridos, quantos que não temendo a morte eterna perderam suas vidas em tenra idade, 18 anos, 20 anos, quantos estão perdendo a vida agora, porque não temem a morte eterna, não estão nem aí para a vida. Mas aquela pessoa que tem consciência de que o problema dela é maior do que se possa imaginar diante de Deus, ela pensa diferente. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías 59:2. As suas maldades separam vocês de Deus. Opa, Deus é santo e Ele não aceita a iniquidade, a maldade, o pecado em sua presença. Diz, as suas maldades separam vocês do seu Deus e os seus pecados esconderam de vocês o rosto deles e por isso eles não o ouvirão. Pesado, não é? Está vendo só? O homem tem que reconhecer que é pecador e que precisa do Senhor e ele tem que se curvar diante desse poder
transformador do Senhor, ele precisa se curvar e ali, diante de Deus, ele precisa, acima de tudo, de se curvando, pedir perdão dos seus pecados, para que ele tenha certeza desta vida eterna. Qual seria a resposta, então, que deveríamos dar mediante todas essas coisas? Uma resposta: deixando o Senhor Jesus Cristo controlar o seu ser, recebendo o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tinha na minha cabeça, quando eu era menino ainda, né? Eu ia falar quando era pequeno, mas pequeno sou até hoje, então não é assim, né? Mas quando eu era menino, eu escutava os pregadores falando: você precisa receber Jesus, você precisa aceitar Jesus. E eu, mas o que é isso, aceitar Jesus? O que é receber Jesus? Então eu quero explicar para você o que é receber Jesus. A Bíblia diz assim, que ou você está em Cristo, ou você está no maligno. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Todas as coisas se passaram, eis que todas se fizeram novas. O que significa isso? Quando você está vivendo em Cristo, você tem uma vida transformada por Ele, você tem uma paz que habita o seu coração, que é uma paz que excede todo entendimento, então não vou tentar explicá-la, porque eu não vou dar conta. Excede todo entendimento essa paz. Mas a paz que o Senhor oferece é uma paz de sabermos que o que tinha que sofrer, Ele sofreu em nosso lugar. E agora, são somente coisas, né? É como dizer o resto, né? Então, na verdade, todo sofrimento foi passado pelo Senhor Jesus Cristo por nós. Agora, veja bem, se você está no maligno, e você sabe se você está no maligno ou não, você faz todas as coisas contrárias à vontade de Deus. Então, o que significa isso? Aquele que está em Cristo, ele tem Cristo governando a mente dele. Mas quem está no maligno, ou quem está no diabo, vamos ser sincero, claro, tem o diabo governando a vida dele. E o fim dessa pessoa é condenação eterna. Mas o fim daquele que tem a vida governada pelo Senhor e que às vezes é abusado nesse mundo. Você viu o que aconteceu agora no Carnaval, no Rio de Janeiro? Absurdos. E que às vezes tem pessoas achando coisa normal. Isso não é normal, não. Não brinca com Deus. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. O mesmo Deus amoroso que está disposto a perdoar os pecados, que está disposto a zelar a sua vida, é o mesmo Deus que corrige e às vezes açoita. Ele não deixa ninguém brincar com ele. Tá? Mas, então, Paulo, como é essa situação? Nós estamos separados de Deus, entendemos isso. Se eu estou em pecado, estou separado de Deus. E agora, se estamos separados de Deus, eu preciso de me reconciliar. Mas, pelo jeito que você está falando, não tem jeito? Tem jeito. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, o homem. Sabe, o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, Ele se fez homem e habitou entre nós. E é somente Ele que pode fazer essa ponte que nos conduz à vida eterna, que nos leva à vida eterna. Ele diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem. A palavra vem significa que tem que passar por mim para ir até o Pai. E não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Ele falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus queridos, se você está firmado em coisas, em pessoas, em sei lá o que, em bens materiais, eu não sei no que você está firmado.
Mas se você não tiver firmado a sua vida em Cristo, com certeza você é uma pessoa condenada. Olha o que diz em 1 Pedro 3,18. Porque Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Para levar-nos a Deus. Só existe uma condição de irmos a Deus, de sermos levados a Deus, de termos a certeza da vida eterna e de nos livrarmos dessa angústia que a morte física traz para cada um de nós. Mas nos ampararmos na certeza essa de vida eterna, só tem uma forma, é aceitando isso que eu vou dizer agora. E a palavra de Deus nos diz em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas que grande coisa eu era, hein? Que grande coisa você era. O Senhor teve que se desvencilhar de tudo, o Senhor teve que se afastar da glória celestial para morrer na cruz por mim e por você, pobres, miseráveis e vis, pecadores. Mas então, quando nós entendemos essa ponte e entendemos o que é receber Jesus como Salvador, então nós abrimos o coração para Ele e atendemos o convite do Senhor, a chamada do Senhor. Ele diz assim, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Olha um outro versículo que diz assim, mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos, ou de serem chamados filhos de Deus. Percebe isso? Se você realmente abriu sua vida e seu coração nesse momento e disse para o Senhor, faça o governo da minha vida, dirige a minha mente, eu quero estar no centro da tua vontade, Senhor, eu quero obedecê-lo, ainda que isso me custe alguma coisa, mas eu quero lutar pelo teu nome, eu quero obedecer-te, Senhor, eu quero mostrar ao mundo que eu sou diferente, eu quero mostrar ao mundo que eu conheço o Senhor e que sou conhecido pelo Senhor. Eu quero mostrar ao mundo, Senhor, que eu não sou mais aquele arrogante que eu era, não sou mais aquele soberbo que eu era, não sou mais aquele indivíduo chato que eu era, mas agora eu quero mostrar ao mundo que eu fui transformado, que eu fui redimido, que eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Me ajuda, Senhor. Será que você é capaz de fazer isso? Reconhecer que você é um pecador e que sem o Senhor nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem o Senhor na sua vida. É incrível isso. É incrível isso. Quando nós entendemos isso, nós nos curvamos diante da grandeza desse nome, o nome bendito e amado do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como você está pensando nesse momento. Talvez você está achando que eu estou falando um monte de coisas que não faz sentido, mas vá para a Bíblia. Vá para a Bíblia Sagrada e busque ali qual é a sua condição. Sabe, enquanto eu não entendi essa condição da minha vida, eu fui criado num lar evangélico, eu estava dentro da igreja em todos os cultos, mas eu estava longe do meu Senhor. Estava longe de Deus. Enquanto eu não parei e não reconheci a grandeza do Senhor Jesus Cristo e que Ele está acima do vírus, acima dos problemas sociais, Ele está acima de tudo. Ele é o Senhor de tudo e tudo foi feito através dEle. Será que você, aí onde você está me vendo, talvez na reclusão da sua casa, né?
Será que você não tem essa coragem, essa capacidade de dizer para o Senhor: estou disposto, Senhor, a abandonar os meus pecados, porque eu sou um pobre e miserável, mas o Senhor, eu fazendo essa atitude, eu fazendo essa decisão, mas o Senhor pode cuidar de mim, e pode cuidar de mim eternamente. E ainda que o vírus me pegue, que a doença me pegue, só essa semana eu recebi pedidos de oração de crentes com as mais variadas doenças e que estão em fase difícil da jornada. Mas eles estão em paz com Deus. E eles sabem que se fechar os olhos, abrirão os olhos na eternidade com o Senhor. E você, como é que você está? Você tem essa coragem de chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu creio em Ti e gostaria do perdão dos meus pecados nessa noite. Sabe, eu vou te fazer um convite a orar junto comigo nesse momento. E eu espero que nessa oração você possa abrir o coração para o Senhor e você possa ter a convicção, a certeza de que Ele dá a garantia de vida eterna para todo aquele que crê. Você não precisa ter medo. Você não precisa andar como se estivesse andando em cascas de ovos. Não, mas ande na rocha, Cristo Jesus. Ele pode sustentar a sua vida em todo o tempo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso bendito eterno Pai, estamos na Tua presença, com os corações, Senhor, alegres, porque, Senhor, mais uma vez a palavra do Senhor foi ecoada e está sendo ecoada. E pedimos que o Senhor visite cada coração nesse momento. E, Senhor, se tem algum coração me ouvindo, me vendo, e que esse coração está angustiado por causa dos problemas da vida, e esse coração não tem pensado no Senhor, não tem pensado na vida eterna, que essa noite possa ser a noite memorável de suas vidas. Ó Pai amado, visite, Senhor, cada coração nesse momento, e, Senhor, deles a vida eterna, respeitando o direito que eles têm de crerem no Senhor ou de recusarem o Senhor. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que assim nós oramos e agradecemos por esse tempo especial. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Sabe, mais uma vez, muito obrigado, irmãos da Isaías Andrade Souza, por esse carinho, por essa liberdade, por essa oportunidade que me deram de levar essa mensagem para vocês, mesmo eu estando aqui em Uberaba, vocês estão em Ituiutaba, e eu estou me lembrando agora de um irmão que pediu para passar um recado para vocês, o irmão Samuel Godoy de Piracicaba, mandou um abraço apertado a vocês. Ele teve um tempo aí com vocês, não sei em qual das igrejas ou quais das igrejas que ele ajudou, mas o irmão Samuel Godoy de Piracicaba mandou um abraço apertado para cada um de vocês. Irmãos, Deus os proteja de todos os males. Sabe até quando? Até a eternidade. Amém.